Belém de São Francisco é uma região agrícola. A economia gira em torno da agricultura. É muito difícil avaliar um aluno, né? Porque tudo que ele faz dentro da sala de aula já vale alguma coisa. Só há ensino se houver aprendizagem. Seu Zé Pereira, muito bem feito. Coloca o nome, coloca o seu nome. No desenho, o aluno expressa a sua criatividade, o seu sentimento interior, o que foi que ele mais gostou na história, o que ele gostaria de ser naquela história. Qual foi o animal que mais chamou a atenção? Qual foi o fantoche que teve uma atitude que é significativa para ele? Se você está trabalhando um determinado assunto e você percebe que aquele assunto não condiz necessariamente com a realidade concreta do aluno, por que não entrar dentro, fugir um pouco daquela velha, né, lista de conceitos, de conteúdos a ser trabalhado durante o ano? Por que você não pegar algo que seja mais concreto na vida do aluno? A gente concebe a avaliação como algo que se dá no dia a dia, agora que precisa ser sistematizado e que não precisa gerar essa tensão. Primeira a quarta é em ciclo. Eles vivenciam 2 ciclos, primeiro e segundo ciclo. No ensino fundamental de 5ª a 8ª série, que é seriado. No Brasil, a gente começou com a ideia, historicamente, com a ideia do ciclo básico, que era o início da escolaridade, onde a criança então não tinha 1 ano, mas tinha 2 anos, onde ela pudesse dar conta daquelas aprendizagens iniciais. Isso por quê? Porque se identificava que as crianças vinham de famílias não letradas e que entrar em contato com o mundo da escrita e se alfabetizar em 1 ano era pouco tempo. Depois isso foi se estendendo, né, também para todo o ensino fundamental, como uma forma de organização da escolaridade que pudesse responder a essas questões em relação aos tempos de aprendizagem, a uma estrutura mais articulada e uma corresponsabilidade entre os professores dos diferentes anos, vamos dizer assim, da escolaridade. Essa experiência de ciclo não foi uma experiência, uma iniciativa da escola. É uma iniciativa da secretaria em função do quantitativo de alunos que havia no estado, que eram alunos com distorção série-idade. A gente sabe que cada aluno tem um ritmo diferente de aprender, mas não é por isso que nós vamos excluir os que não aprenderam, os que não avançaram. Nós vamos preparar um reensino, uma reavaliação e tentar resgatar esse conhecimento junto com ele. Nós, professores da Escola Maria Emília Cantarelli, a gente usa 2 fichas de avaliação. Uma para o professor e a outra para o aluno. A autoavaliação. Na ficha de acompanhamento das atividades do professor, nós anotamos as atividades do dia ou do mês
em sequência e anotamos dentro de um patamar os conceitos trabalhados, que são DC, desempenho construído, DEC, desempenho em construção, e DNC, que é o desempenho não construído. Então, a gente passa a cobrar mais de quem sabe menos. Quem sabe menos, a gente exige mais, faz mais atividade, tem que se fazer atividade diversificada. Por que eu vou fazer? Não, porque eu escolhi que você fizesse essa. Você foi sorteado para fazer essa. Não pode dizer, você vai fazer isso porque você é mais forte ou porque você é mais fraco. Agora, o que é que acontece? Nas quintas séries, nós recebemos alunos que vêm do ciclo e alunos que vêm do sistema de seriação. Então, a quinta série é difícil de trabalhar com esses alunos justamente a questão da metodologia e, consequentemente, da avaliação. O conteúdo eu avalio da seguinte forma. Se eu passo um determinado problema e o aluno, ele consegue me demonstrar de qualquer forma que ele é capaz de resolver esse problema, então, para mim, aquilo ali já faz parte da minha avaliação. Eu simplesmente não posso avaliar o aluno porque ele não escreveu, né, ali numa prova o problema. Os alunos que vêm do ciclo, quando você trabalha produções de texto, quando você trabalha a parte de escrever, eles produzem melhor, eles avançam mais. Os que vêm do sistema de seriação, eles estão muito ligados ainda à questão da nota. Acha que só deve estudar no dia que se tem a prova. Para mim, por nota, o aluno deve ser, eu acho que é melhor, porque se esforça mais. Se o aluno vê na prova DNC ou DEC, ele vai tentar fazer mais, estudar mais para recuperar, para ter um DC. Em parte, até um estímulo para que eles façam melhor. A gente, mãe, quando era aquelas notas 10, que corresponde a 100, né? 20, 80, a gente em casa tem muitas mães analfabetas que já sabia. Se seu filho tirava uma nota 2, já sabia que estava fraco, né? E hoje, com essas notas de DNC, essas coisas aí, tem muitas mães que não sabem. Pensa que seu filho está indo bem na escola e quando vê uma nota DNC, não sabe nem o que significa, né? É por observações que eu faço a minha avaliação. Transformar essa observação em conceitos também é difícil, porque você dizer que uma criança não construiu, não é? Ou que construiu totalmente, tem que ser bastante observador para isso. Esses desempenhos, eles são traduzidos depois em nota também. Eu acho que a gente ainda, nós professores, não tínhamos no coletivo essa maturidade também para tirar de vez essa questão da nota. DC é um bom aluno. A gente estudando está atualizado em tudo. Eu acho que qualquer pessoa pode errar, qualquer pessoa pode acertar, né? Depende dela mesma. A professora passa prova e trabalho, e eu gosto mais do trabalho porque fica mais fácil para a gente fazer. Com relação aos alunos, a gente já conseguiu avançar um pouco. À medida que se discute os indicadores com ele, à medida que trabalha com essas fichas, olha, a gente vai avaliar, usar esse exercício para avaliar isso, isso e isso, e o professor anota, quer dizer, o menino sabe que está sendo avaliado ali e como ele está sendo avaliado naquela atividade de sala. Então, perdeu aquele caráter assim de improvisar.
porque confundiam muito a questão de ser no dia a dia a avaliação com a questão da improvisação. No nosso dia a dia, a gente tem assim uma constante contato com a matemática. E no caso de hoje, nós estamos estudando essencialmente a porcentagem. O agricultor recebe e passa, quando ele produz a cebola, passa por R$10 para o fornecedor, tá? Você buscando, dialogando, conversando, começando a centralizar as informações que estão sendo trabalhadas, para que cada aluno, aos poucos, perceba que a avaliação, que o seu dia a dia escolar é importante, é fundamental no seu próprio desenvolvimento, então eles automaticamente começam a participar. Fornecedores, vocês vão até os agricultores para negociar o saco da cebola, tá ok? Rapaz, a cebola tá muito cara, vamos mais baixo, R$10. A realidade da educação hoje exige que você não seja um professor mais. Professor mais não existe. Nós temos que ser educadores. O professor tem que ser proativo, tem que ser um professor educador, fazendo com que cada aluno perceba que ele faz parte de um meio. O que muda, basicamente, é a concepção de avaliação. Eu vou avaliar porque eu quero formar juízos para tomar decisões e não para selecionar alunos e classificá-los numa hierarquia de bons para horríveis, né? Então, mas isso vale também para o regime seriado. É importante e necessário que os professores modifiquem a sua visão de avaliação. Por outro lado, no regime de ciclos, como ele é novo no país, nós não temos o hábito de trabalhar nesse sistema, o importante é que ele use mais e mais avaliações. Porque, como é novidade, ele precisa estar mais bem informado. Então é determinado, a gente tem um horário às quintas-feiras à tarde que a gente tira para estudo, para discussão, certo? Para elaborar essas avaliações, ver a forma de elaboração. Então, esse horário de estudo tem que ser sagrado para o professor. Então, se é o sucesso do aluno, mesmo se não tem essa situação negativa, mas se a gente está aquém desse sucesso, então eu acho que é o momento da mudança, né? É tipo uma crise. Sem crise a gente não evolui. Sem dificuldade, nós não procuramos possibilidades para crescer. Esses professores, de certa forma, do ciclo, eles também influenciam os de seriação. As competências do ciclo são competências bem mais abrangentes, enquanto que no sistema de seriação, a gente fica pegando muita coisa pormenorizada. Você sente quando você vê um professor do ciclo preparando alguma atividade avaliativa, na elaboração dessas questões você sente a diferença do professor com seriação e professor do ciclo. Eu acho que à medida que a escola se torna prazerosa, né, que o aluno se identifica com a escola, que o aluno passa a ter uma participação maior na escola, então a gente começa a responder a esse anseio da sociedade, o que a sociedade espera da gente, e cumprir esse papel nosso de educadora e de educar cidadãos, né, realmente críticos e competentes, que seja capaz de interferir, de agir na sociedade.